Traição é falta de caráter? É claro que a maioria das pessoas vai dizer que sim, afinal de contas você precisa de uma dose de desonestidade para enganar, mentir para o outro para executar uma traição. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero chamar a sua atenção para as dinâmicas inconscientes que acontecem muito antes de uma traição. E aqui eu tô falando de relacionamentos que funcionam por um tempo, que as pessoas já estão juntas por um tempo e de repente descobre-se uma traição de um dos lados. Se você tá em um relacionamento que desde o início sempre houve dinâmicas de traição, de muita desconfiança e mesmo assim você escolheu entrar nesse relacionamento, isso aqui não vai se aplicar. Aí você tem que entender por que você escolhe estar com alguém que desde o início sempre demonstrou que iria te trair. Quando a gente fala de relacionamentos que são sólidos, são estabelecidos por algum tempo e de repente uma das partes descobre que está sendo traída ou que foi traída, o que está por trás disso? Tem algumas dinâmicas inconscientes que acontecem muito antes da traição, que de forma muito sutil se apresentam no nosso dia a dia. A primeira delas é uma das partes sair do lugar e a outra, para corresponder, acaba saindo também. Aqui eu tô falando da dinâmica em que você, por exemplo, começa a agir como mãe do parceiro ou da parceira, ou como pai do parceiro ou da parceira, por exemplo. Se você começa a agir como mãe, por exemplo, quase que automaticamente o outro já começa a apresentar um aspecto mais infantil, esperando de você um cuidado, uma proteção, que você faça algumas coisas para ele ou para ela que mamãe ou papai fariam e coisas do gênero. E quando a gente sai do lugar, gente, inconscientemente é como se o lugar do esposo ou da esposa, namorado ou namorada, ficasse vago. É muito inconsciente, muito sutil essa dinâmica. Então observa o papel que você está representando hoje no seu relacionamento. Será que você está no papel de mulher? Será que você está no papel de homem? Que papel que você está fazendo nesse relacionamento? Se você estiver fora do lugar, de forma inconsciente, muitas vezes isso abre portas para uma terceira pessoa entrar, já que é como se não tivesse, né, esse parceiro aqui do lado. Segunda coisa que é muito importante, observe o equilíbrio entre o dar e o receber no seu relacionamento. Ele é proporcional ou você é aquela pessoa que faz tudo pelo outro e recebe o mínimo e se contenta com isso? Se o desequilíbrio for grande entre o dar e o receber, às vezes uma traição acontece como uma forma de compensação, de forma inconsciente. Então, observe esses dois fatores na sua relação, me conta aqui nos comentários. E eu quero te dizer que eu não tô falando sobre isso para te ajudar a justificar uma traição se você é a pessoa que traiu ou para acalentar a outra pessoa que foi traída. Essas dinâmicas acontecem por conta das duas pessoas que escolhem se relacionar. Alguma coisa acaba saindo do lugar. E observa isso, se você já percebeu que tem algum comportamento esquisito, que as coisas estão ficando estranhas entre vocês, observa essas dinâmicas, porque sempre estão envolvidas em alguma questão de traição.